Irmãos e irmãs, graça e a paz. Você está feliz com Jesus? Você está feliz com Jesus? Eu hoje pedi a ajuda. Pedi aqui o auxílio do meu. Pode deixar baixado aqui, você está. Você está do meu lado. O Igor é uma pessoa que eu tenho visto crescer, menino, e tem crescido no temor do Senhor. Amém? Ensina o caminho que teu filho deve andar. Diz a palavra. Mesmo que ele fique adulto. Essa palavra está aqui dentro. No coração. E eu pedi o Igor para ele me ajudar hoje. Na pregação. E ele vai ler o texto que nós vamos refletir. Então eu queria convidar você para que você abrisse a sua Bíblia. E o Igor vai ler na versão da Bíblia dele. Porque ele tem Bíblia, irmãos. Amém, querido? Ele tem Bíblia. E aí quando a mãe perguntou qual é a versão, eu digo, na Bíblia que ele lê. Então está aqui a Bíblia que ele lê. Você pode, se quiser, fique de pé. E nós vamos ler o texto do Salmo 24 pelo meu irmão Igor. Boa tarde, igreja. Graça e paz. Amém. Hoje aqui, como o pastor já disse, eu fui aqui chamado para ler a palavra de hoje. Vamos lá. Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. O Senhor construiu a terra sobre os mares e pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano. Quem tem o direito de subir o monte do Senhor? Quem pode ficar em seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos, nem faz promessas falsas. O Senhor Deus o abençoará, o salvará e o declarará inocente no julgamento. São assim as pessoas que adoram o Senhor, que prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Pai, que a tua palavra, que é viva e eficaz, ela encontre no nosso coração um lugar, Senhor, de guardá-la e pôr em prática. Que a tua boa mão seja sobre nós e nos conduza nesse tempo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Igor. Deus te abençoe, meu irmão. Essa é a primeira de muitas, viu, Igor? Igreja, eu queria convidar você para nós fazermos uma reflexão a respeito desse texto. Esse texto me chamou muita atenção essa semana. E eu fiquei pensando, Deus, o que nós vamos compartilhar? Naquilo que nós vamos caminhar nessa semana. E eu fiquei lendo esse texto falou muito ao meu coração. Eu espero que fale ao seu coração também nessa noite, que você possa ser tocado por esta palavra. Dê espaço para o Senhor. Se você tem a sua Bíblia, fique com ela aberta. Se você tem um lápis, se você tem o hábito ou não tem, crie o hábito de marcar na sua Bíblia, de anotar na sua Bíblia, para que isso sirva de memorial para os tempos em que você vive aqui. Tempos bons, tempos de dificuldades, e a gente sempre tem um registro daquilo que nós ouvimos e daquilo que ficou no nosso
nosso coração. Amém, querido? A ênfase de nossos irmãos nesta noite, olha aí, está vendo? Seria o grande e poderoso Rei dos Reis. O grande e poderoso Rei dos Reis. Nós acabamos de cantar que Ele é todo poderoso. Quando nós lemos, irmãos e irmãs, esse texto, nós precisamos entender o contexto. Às vezes a gente lê o Salmo ou lê alguns textos bíblicos, mas nos falta uma contextualização. Eu acho que é muito importante para o pregador, para aquele que tem a responsabilidade como mestre, como a parte de ensino da igreja, na medida do possível ele trazer o texto, trazer a contextualização desse texto. Como que esse texto se encaixa, como que ele veio a existir dentro daquilo que foi estudado e foi percebido. E eu queria que você pudesse ter essa percepção, para que você pudesse compreender de maneira mais profunda, e com certeza você vai sair daqui com outra percepção desse texto. Acho que pode ser que tenham umas pessoas aqui que tenham lido esse texto e não tenha ficado muito claro para elas o que significam essas palavras, ou esse chamamento de que uma porta pode levantar uma cabeça. Como uma porta pode levantar uma cabeça? E nessa noite você vai compreender, em nome de Jesus, o porquê desse texto, o porquê desse salmo. Primeiramente, irmãos e irmãs, eu queria compartilhar com você que esse texto, esse salmo, ele pode ser dividido em 3 partes. Ele tem essa divisão desses 10 versículos, ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte, os primeiros 2 versículos, vai falar de Deus e de sua criação. Vai trazer essa informação, esse dado precioso para nós, de que Deus é o Deus da criação. O segundo parágrafo desse salmo é do versículo 3 ao versículo 6, que vai falar de Deus e do seu servo. E o servo aqui é todo aquele que crê nele, todo aquele que faz do Senhor a sua habitação. Então, o versículo 3 ao versículo 6 vai falar de Deus e do seu servo, o crente. E, por último, o terceiro parágrafo é do versículo 7 ao versículo 10, que fala da exaltação de Deus, a exaltação da sua glória e da sua realeza. Então, como vimos, os 3 primeiros falam de Deus e da sua criação. Os outros, do 3 ao 6, fala do servo, o crente que recebe. E o terceiro e último vai falar, dos que é o 7 ao 10, vai falar da exaltação de Deus, que é aquele que é o Rei da glória. Amém? Tendo dito isso, irmãos, cabe uma outra informação que é muito importante para nós compreendermos. Há uma trilogia do bom pastor. A Bíblia, sempre que fala de Jesus, ela fala do bom pastor. E por 3 vezes, ou 3 expressões, ou 3 manifestações sobre essa trilogia do pastor, ela se estabelece exatamente no Salmo 22, no Salmo 23 e no Salmo 24. O Salmo 22, ele vai falar para nós a respeito do que está lá nos retratos, dos relatos de João 10, 11, que nos afirma que Jesus é o bom pastor. Jesus é o pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. No Salmo 23, ele vai nos abordar de que Jesus é o grande pastor. Hebreus, no capítulo 13 e 20, vai dizer para nós
que Ele é o grande pastor que vive para as suas ovelhas. O pastor não só que deu a sua vida, mas que vive para que a sua vida, a sua ovelha, ela viva de maneira plena. Diga: eu estou nessa. Eu concordo com isso. Amém? E em terceiro lugar, que é o salmo que nós vamos abordar nessa noite, que é o Salmo 23, vai falar que Jesus é o supremo pastor. Não há outro pastor igual a ele. Ele é o supremo pastor. 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 4, vai falar que Jesus é o supremo pastor que voltará para dar o prêmio para as suas ovelhas. Irmãos, agora quando eu disse isso, eu pensei que você ia ter aqui ia pular de alegria. Por quê, irmãos? Por que você vai pular de alegria? Porque eu estou dando para você uma informação de que vai chegar um tempo em que vai cessar todo o sofrimento, toda a luta, toda a dor. E não só isso. Talvez se você queira, na sua modesta disposição, que simplesmente a sua vida seja regularizada em todas as áreas. Mas deixa eu dizer que Deus não quer só regularizar a sua vida. Ele não quer ver você só feliz, mas Ele quer que você passe a eternidade na presença dEle. Eu vou dizer de novo: Ele quer que você passe a eternidade na presença dEle. Está melhorando. Então Ele nos chama a compreender nessa trilogia. O Salmo 22 apresenta Jesus como o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas. O Salmo 23 é conectado com Hebreus 13. Ele é o grande pastor que vive para as suas ovelhas. E o Salmo 24, 1 Pedro 5,4, que vai dizer que Ele é o supremo, que voltará. Voltará para as suas ovelhas. O pastor que triunfou sobre a morte, retornou para o céu e entrou em glória no Santo dos Santos. Aleluia. Então, se eu fosse sintetizar essa trilogia, nós podemos dizer que o Salmo 22 é o Salmo da cruz. O Salmo 23 é o Salmo do cajado. E o Salmo 24 é o Salmo da coroa. É o Salmo da coroa. O alvo de Davi, irmãos, quando escreve esse Salmo, Davi é ir ao Calvário até a entrada triunfal. Ele quer mostrar que aquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que venceu, que prevaleceu e que vivo está, ele veio do Calvário até a sua entrada triunfal e vitoriosa. Ele quer nos apresentar que esse Jesus, esse Rei dos reis, viveu a agonia do Calvário, mas não só a agonia do Calvário, mas esse Rei dos reis, ele reina de forma triunfal na cidade santa da Nova Jerusalém. O Salmo 24, irmãos, nós teremos aqui a melodia. Nós encontramos essa melodia majestosa, triunfante, do retorno do Rei Celeste, o Rei da Glória. Entendendo isso, irmãos e irmãs, eu queria te chamar a atenção que há uma concordância, de que no Salmo 24, ele foi composto não só para lembrar ou celebrar a entrada da Arca da Aliança. Esse salmo ele é interessante porque ele era cantado aos domingos. Quando o povo ia celebrar, o povo cantava esse salmo anunciando que alguém muito, 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 muito especial estava chegando. E ele trazia consigo a memória que nós precisamos deixar para as próximas gerações.
Quando eles cantavam e anunciavam com a entrada, lembrando a entrada da Arca da Aliança, em que Davi entrou de maneira a dançar, a se alegrar, a buscar com muita alegria, com muita efusividade, de que a aliança do Senhor não tinha sido quebrado, e a presença de Deus que havia sido habitada há tantos anos no deserto em tendas, agora não moraria mais em tendas, mas agora ele entraria pelos portões de Jerusalém e permaneceriam para lá. Haveria um lugar da habitação. E é cantado e é anunciado que o Rei da Glória, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o diabo, aquele que venceu todas as adversidades, ele triunfou. Ele triunfou. Ele triunfou sobre os principados, sobre as potestades que ficaram na cruz. Aquele que conquistou o seu sangue e nos deu vida e vida abundante, e agora ele retorna. Agora ele adentra ao lugar em que era dele por herança, como Deus poderoso. É interessante, irmãos e irmãs, que quando nós lemos esse salmo e nós identificamos nos versículos que eu falei, do versículo 1 ao versículo 2, que falam sobre o Deus da criação, do versículo 3 ao versículo 6, que fala da santificação, e do versículo 7 ao versículo 10, que fala da glória de Deus. Essa primeira parte do versículo do Salmo 24, ele inicia dizendo, preste atenção por favor, tratando-se dessa canção em que do Senhor, ele vai dizer, do Senhor é a terra. O povo de Jerusalém achava que era só dele, mas Deus está dizendo, não, eu sou o Deus de toda a terra, o Senhor pertence à terra, e ele vai dizer, não só a terra, e a plenitude, não só a plenitude, mas o mundo, ele diz o mundo. E é interessante, irmãos, que essa palavra mundo é a palavra tebel. E essa palavra, ela é uma palavra poética, ela refere-se à terra, de maneira que entre aqui a concepção e o entendimento da fertilidade e da sua habitação. O mundo aqui está dizendo tudo que for fértil e tudo que habita nessa terra pertence ao Senhor. Por isso o texto vai dizer que o Senhor pertence à terra e à sua plenitude, e o mundo e tudo que nele habita. É interessante, irmãos, nós entendemos que essa poesia hebraica, ela expressa esse paralelismo, para que possamos compreender, dentro dessa teologia, desde o versículo 1, dentro da própria Torá, que começa lá em Bereshit, quando Deus fala para Moisés, eu vou manifestar, eu quero conhecer, Senhor, a tua glória, e Deus diz, olha, não dá, Moisés, para você me ver face a face, mas eu vou proporcionar a você uma experiência, para que você possa conhecer um pouco da minha glória. O Novo Testamento, irmãos, ensina que Jesus é Deus, amém? O Novo Testamento, ele nos enfoca que Jesus é Deus, e João, ele expressa isso de maneira muito singular, quando você lê o capítulo 1 de João, quando ele tem essa preocupação de trazer a essência de quem Jesus verdadeiramente é.
para nos dar, irmãos e irmãs, a certeza de que Satanás não é dono de nada, que eu e você também, nós não somos donos de nada. Tudo é do Senhor. Diga, tudo é do Senhor. Irmãos, e quando nós dizemos isso, a nossa palavra ela tem poder. Nós estamos verbalizando, nós estamos dizendo, e a nossa boca, ela fala do que o coração está cheio. Então você pode dizer com toda a alegria de que o Senhor pertence, tudo é do Senhor, inclusive eu, inclusive você. Nós não temos nada, tudo é do nosso Senhor. Nós chegamos nu e aqui nu voltaremos, e a única coisa que teremos é o nosso espírito diante de Deus. Você já viu algum enterro com caminhão de mudança? Saiu fulano de tal ou fulana de tal morto, e do lado junto com o caixão daquela pessoa saiu um caminhão de mudança. Você já viu isso? Eu nunca vi, porque nós não levaremos nada. Nós não levaremos nada. Você já pensou nisso, meu irmão? Às vezes a gente se angustia tanto e nós não levaremos nada, porque tudo é do Senhor. E aí, irmãos, no versículo 3 faz uma pergunta extraordinária. Depois dele dizer para nós, no versículo 1, que o Senhor pertence à terra, à sua plenitude, e o mundo e tudo que nele habita, porque ele fundou sobre os mares. Interessante, irmãos, quando eu li esse texto, me veio uma percepção. Tem alguém que é engenheiro aqui? Não temos nenhum engenheiro não, né? Tem uma engenheira ali. Quando nós vamos construir alguma coisa sobre um terreno, vamos construir alguma coisa, nós precisamos buscar fincar os alicerces o mais profundo possível, no lugar onde tiver uma área segura, não é assim? Então, se vai subir um prédio, se cava até encontrar um local onde há uma rocha, para que possa ser ali fincado aqueles alicerces. Está certo? A minha comparação está correta? A minha análise? Mas diz o texto que o Senhor faz o contrário. Enquanto o homem tenta alicerçar a sua construção sobre a terra, nos dar um dado fundamental de que Deus não precisou ter alicerces. Ele vai de encontro à natureza e diz que Ele fundou sobre os mares a terra. Ele fundou sobre os mares a terra. E é interessante, irmãos e irmãs, quando nós vivemos a experiência de quem mora perto do litoral. Eu tenho dito para a Rita que quando nós nos aposentarmos, eu quero comprar uma casa perto do mar. Todo dia de manhã e passear com ela na praia. Dê um glória a Deus, irmão, por favor. Obrigado. Eu não vou lhe pedir nem um centavo, eu só pedir que você ore para que isso aconteça. E algo nos chama a atenção. É que pode vir a onda que vier. Ela vem quebrando, 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 ela sobe, sobe, sobe. Você olha, às vezes, uma onda de 2 metros, ela vem e vem, ela vem, e ela quebra e termina no mesmo lugar. Ela nunca passa daquele espaço que foi destinado a ela ficar. O Senhor colocou limite sobre as águas. O Senhor colocou limite sobre as águas, porque Ele é poderoso, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e somente o Deus Todo-Poderoso pode colocar limite em todas as coisas.
Dito isso, irmãos e irmãs, que o Senhor é a terra, e que Ele é quem fundou, Ele quem estabeleceu os limites de tudo, rios, mares, vai nos dar o segundo dado, vai nos perguntar, o versículo 3 vai fazer uma pergunta que é extraordinária. O versículo 13 vai dizer assim: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Meu irmão, nós fazemos muitas perguntas. Como será a nossa vida? Como será o amanhã? Com quem nós vamos casar? Com qual será a nossa profissão? Como é que vai ser agora com o recebimento do nosso salário? Nós fazemos um monte de perguntas. Mas existe uma pergunta, irmãos, que é latente, entre várias perguntas da vida, entre várias perguntas que nós fazemos, essa pergunta, ela é necessária. Quem vai poder estar na presença do Senhor? Meu irmão, minha irmã, se dê conta que essa pergunta, ela é uma pergunta da nossa existência, ela é uma pergunta existencial e de essência para a nossa vida. De existência, porque nós fomos feitos para adorá-lo. Obrigado, irmã Rosa, pelo amém, irmã. Obrigado. O Senhor agradece. Nós fomos criados para a adoração. A sua razão de existir é para adorar a Deus? Amém, irmãos? A sua razão de existir é para adorar a Deus. Eu já ouvi um pastor pregando e eu achei uma grande heresia da parte dele dizer que Deus fez o homem porque ele estava só e precisava de companhia. E aí Deus fez o homem. Deus não precisa de nada, irmãos. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada. Deus é Deus, Deus não precisa de nada. Nós é que precisamos dele. Nós é que temos que ser gratos por Ele ter nos concebido o direito de nós deixarmos de sermos seus algozes, aqueles que eram contra Ele, que tinham pecado e que contra nós havia uma cédula a ser paga, e Ele rasgou essa cédula, e Ele não nos deu só o direito de não sermos levados para o inferno, mas Ele nos deu o direito de nós entrarmos na Sua presença e adorá-lo. Adorá-lo, de conceder a nós o privilégio de entregar o seu Espírito Santo e dizer, ó, enquanto vocês não chegarem na glória, vocês vão ter aí como compensação a certeza de que eu estou com vocês. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro da mesma natureza que eu, o Espírito Santo, e Ele estará com vocês todos os dias. Todos os dias. Mas a pergunta continua, meu irmão. A pergunta continua, minha irmã. Quem vai poder entrar na presença do Senhor? Você pode fazer essa pergunta comigo? Quem vai poder estar na presença do Senhor? Você pode estar na presença do Senhor? Você quer estar na presença do Senhor? Você quer viver na presença do Senhor? Você quer estar entre aqueles e aquelas que, sem medo nenhuma, sem nenhuma ansiedade, sem nenhuma inquietação, já têm a certeza de que receberam por herança essa verdade para a sua vida? Eu não entro porque eu já estou na presença.
E aí nós precisamos entender, irmãos, o contexto. O monte do Senhor é Jerusalém, esse lugar conquistado por Davi, e ali ficava o tabernáculo, e depois o templo construído, e esse lugar conhecido como Monte Sião, a fortaleza de Sião, cidade do grande rei Davi. Você vai encontrar esses textos em 2 Samuel, capítulo 5, versículos 6 e 10, 6, do 12 ao 19, em 1 Crônicas, no capítulo 11, do 4 ao 10, depois você pode também encontrar no 15, do 25 ao 28, e também no Salmo 125. O salmista quer, irmãos, saber quem tem as qualidades, as marcas, as características para habitar com Deus, para morar com Ele, para viver na presença dEle. E aqui, irmãos, não se trata de passar alguns minutos. Deus não está nos chamando para passar com Ele alguns minutos, mas trata-se de estar na presença dEle de maneira permanente. Eu preciso estar na presença de Deus de maneira permanente. E o versículo 3, ele faz esse paralelismo dizendo assim: quem subirá equivale a quem estará. A palavra traduzida por subir significa ascender, subir, escalar, estar na presença. A palavra traduzida é nos dizendo que nós varemos levantar, ficar de pé, estar com Ele. Nesse lugar tão maravilhoso, no monte do Senhor, no seu lugar santo. E esse lugar santo também, irmãos e irmãs, pode ser interpretado como sendo o lugar onde a arca estava, o símbolo da presença de Deus. Era o lugar de culto, era o lugar de louvor, de oração, lugar de adoração ao Senhor, de estudo da palavra de Deus, a casa do Senhor, que ficava no topo de Jerusalém, o Monte Sião. E ele continua dizendo: nós precisamos entender o sentido e a importância de estarmos na presença de Deus. Porque, irmãos e irmãs, ele pergunta: quem subirá? E aí ele vai responder a pergunta. Veja na sua Bíblia, por favor. Quando ele pergunta sobre quem subirá, ele fala de essência. Mas quando ele pergunta e quem há de permanecer, ele fala de existência. Ele diz: quem há de permanecer no seu lugar santo, ou no santo lugar. E aí ele vai e nos dá as condições. Preste atenção na sua Bíblia, por favor. Diz assim: aquele que é limpo de mãos. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Isso aqui, irmãos e irmãs, está falando para nós, quando fala de mão, fala de atitudes, as nossas obras. Aqueles que têm uma obra que glorifica, mãos que tudo que faz com o propósito de adorar e bendizer aquele que é o Senhor de todas as coisas. Mas fala para nós também sobre ser puro de coração. Fala de mãos e fala de pensamento. Fala de natureza. Fala daquilo que dentro de nós determina a nossa pureza como uma água. E Deus diz para nós que não pode sair de uma boca uma água que não seja limpa e seja impura. Por que isso, irmãos e irmãs? Porque ele vai continuar dizendo que aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega a sua alma à falsidade, não entrega a sua alma à falsidade, é alguém que é transparente nos seus atos diante de Deus.
e diante dos homens. E continua dizendo, e que não faz juramento com a intenção de enganar. O seu desejo nunca é de enganar. O seu propósito não é de enganar. Não é do jeitinho brasileiro de ser. A lei, que não pode dizer que depois pode ser processado, né? Ele pode me processar. Mas o jeito, não é assim que Deus faz. Deus vê a intenção e a pureza do nosso coração. Ele vai dizer que é limpo de mãos e puro de coração e que não entrega a sua alma à falsidade e nem faz juramento com a intenção de enganar. É aquele, irmãos, que não precisa colocar a mão sobre a Bíblia, como é dito. Eu me criei assistindo aqueles filmes e pede para a pessoa botar a mão sobre a Bíblia e diz: você jura dizer a verdade, somente a verdade e nada mais do que a verdade? Aí o indivíduo com a mão na Bíblia diz: juro. E aí ele faz a primeira pergunta e o camarada mente. Não, é esse que tem no coração a intenção de ser puro. Porque quando nós vivemos e buscamos, irmãos, viver como princípio daquele que sobe o monte e que não só sobe, mas permanece, preste atenção. O texto vai dizer para nós que aquele que é puro, que é limpo de mão e puro de coração, e que na sua alma não há falsidade, e que na intenção não há engano. Versículo 5 vai dizer: este receberá do Senhor a bênção. Ô irmão, mais uma vez eu pensei que você ia se alegrar. Este receberá do Senhor a bênção. Oh, glória a Deus! Eu vou receber a bênção. E que bênção é essa, irmão? Que bênção é essa, irmão? O texto diz que você receberá do Senhor a bênção. Que bênção é essa? Irmão, conhecendo você, e alguns eu conheço aqui de perto, se o Senhor te der a bênção que você quer hoje, amanhã você já vai apresentar outra lista. Essa já não serve mais, já recebi, eu quero outra. Amém? Sim ou não? Irmãos, Deus não está falando de bênção da sua listinha de oração. Essa bênção que Ele fala não é a sua lista de oração. Essa bênção que Ele fala é a bênção de todo aquele que recebe o direito de entrar com alegria na sua presença para adorá-lo. Essa é a bênção que o salmista está falando, meu irmão. É a bênção de você poder ser um adorador. Que essa bênção ninguém rouba de você. Ela é eterna, ela é viva, ela é eficaz. Ela é quem transforma o homem e a mulher de Deus. Não existe nenhuma outra bênção maior do que é o poder ser um adorador. É essa bênção que Deus está falando aqui. É essa bênção que o salmista está dizendo: receberá do Senhor a bênção. Eu posso entrar nesse lugar, eu posso permanecer nesse lugar, eu posso contemplar a presença, o Kadosh de Deus. A glória, Kabod, a glória de Deus, a glória de Deus. Como conhecer, irmãos e irmãs, e nos deleitar nessa glória? Já que Deus nos deu o privilégio, diz que aquele que é de mão limpa, de puro de coração, tem uma alma sem falsidade, não há juramento na sua intenção de enganar, ele recebe a bênção, e essa bênção, irmãos, ela é de adorar a glória de Deus. Aí a pergunta é:
Como é que eu vou conhecer e me deleitar nessa glória de Deus? Aí nós precisamos entender que a palavra glória, traduzida no Salmo 24, é kabod, que significa peso, que significa, usando de maneira figurativa, dentro de um argumento, dizendo assim, esse conteúdo, você lê um livro e você diz, esse conteúdo desse livro é pesado. Ou, dizendo que há um argumento, esse seu argumento, principalmente os advogados, né? Eu tenho percebido que seu argumento é um argumento de peso. Mas o texto diz, irmãos e irmãs, que nós podemos desfrutar da presença do Senhor. Esse kabod carrega uma conotação de solenidade e poder. Glória quer dizer isso. Solenidade e poder. Você já viu alguma autoridade chegar, alguma autoridade civil chegar? Quando você vai para um lugar onde vai chegar um presidente da república, alguém importante, a primeira coisa que fazem é restringir o acesso nas ruas onde ele vai passar, não é assim? Meu irmão ali já trabalhou nessa área, minha irmã também, então conhece bem essa. Vai chegar a autoridade fulano de tal. Então o que é que faz? Suspende ali já o acesso, a rua fica restrita. Não vai passar mais ninguém enquanto a autoridade não passar. E eu lembro disso, irmãos, no período daquela fatídica Copa do Mundo que foi aqui no Brasil. Eu estava em Fortaleza, na casa da minha sogra, e a seleção brasileira ia jogar lá em Fortaleza. E aí todo mundo querendo ver o Neymar. Celebridade, Neymar. Ninguém nem via, porque estava dentro daquele ônibus, ninguém nem via, né? O jogador, tudo. Mas todo mundo desceu para o meio da rua para ver a seleção passar. E entre um desses bobos, estava eu lá no meio da rua também, para ver a seleção passar. Então ficamos naquela expectativa, fechou a rua, isso é um bom sinal. Não vem mais carro, e nós ficamos daquela olhando para aquela direção lá, é de lá que vem, o aeroporto é de lá, então a seleção vai vir de lá, e nós ficamos no meio da rua esperando. Aí daqui a pouco vem uma moto bonita da Polícia Rodoviária Federal, uou! Fazendo aquela luz, acendendo aquele negócio, olha aí, lá vem lá os batedores, isso é um bom sinal. Aí depois de 5 minutos, vem mais um grupo de motocicleta, e a gente já fica empolgado, né? Olha, lá vem. Aí daqui a pouco vem mais um grupo de motocicleta, e mais um ônibus, e vem aquele ônibus, e vai passando, e a gente fica gritando, lá vai a seleção, e não vê nada. Os cabas estão lá dentro do ônibus dormindo, se lixando para quem está do lado de fora, né? Com fone nos ouvidos, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão, preste atenção. O texto está dizendo para mim e para você que nós teremos o privilégio de ver anunciado que o Rei da Glória vai chegar. E ele não vem dentro de um ônibus fechado, ele não vem restrito, ele não vem para meia dúzia, ele não vem para um grupo específico, mas ele vem para todo aquele que é de mãos limpas, de coração puro, que não há falsidade na sua alma e nem jura com intenção de enganar. Esse receberá por bênção a glória, ver a glória, participar dessa glória, cantar nesta glória, assim como Davi cantou. Mas pastor, como é que eu faço isso? Jesus é chamado de o Senhor da glória. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 8.
Na sua entrada em Jerusalém, em meio aos gritos da multidão jubilosa, em Mateus 21 vai dizer isso. E pode ser vista como outro cumprimento desse Salmo 24. Mãos limpas de coração, mãos limpas e puras de coração, que subiram ao monte do Senhor. E Jesus diz: receberá a bênção do Senhor, o Rei da glória, o Senhor forte, poderoso, poderoso na batalha. Aí você pergunta, qual é a maneira de nós desfrutarmos e vivermos a experiência desse Rei da glória? A primeira, irmãos, é com a vida mediante a fé. Diga, mediante a fé. E o que é a fé para você, meu irmão? A gente ouve tanto falar de fé. Mas qual seria uma definição que me facilita entender o que é fé? Seria, irmãos e irmãs, nós entendermos que é um instrumento dado por Deus para nós vivermos e desfrutarmos das coisas que pertencem ao reino espiritual. Isso é fé. É Deus me dar a condição, na minha limitação humana, é um instrumento que Ele me dá, de eu entender, de eu ver, de eu entender e vivenciar as realidades espirituais. Isso é fé. E Ele te dá isso, porque Ele diz que sem fé é impossível adorar alguém que você não conhece. Mas nós também iremos ter essa experiência no céu, eternamente. Oh, glória a Deus. Acho que eu vou terminar o sermão, que os irmãos já estão cansados. É mediante a fé, e como experiência que nos vai ser dada quando nós chegarmos no céu. Quando nós chegarmos no céu. Os discípulos, irmãos, perguntavam como será isso. E a resposta é: cheio de graça e de verdade, nós iremos ver a face do Senhor. E a pergunta continua: quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá a esse monte? Eu e você, irmãos e irmãs, iremos subir a este lugar santo. Quem conseguirá escalar esse lugar tão alto? Quem habitará nesse lugar santo? O Senhor disse que nós poderemos fazer isso. Mas eu queria continuar com você no entendimento do que o texto vai dizer. E ele continua: e a justiça do Deus da sua salvação. Nós falamos sobre isso domingo passado. Esta é a geração dos que buscam o Senhor, dos que buscam a face do Deus de Jacó. E aí, irmãos e irmãs, é interessante quando nós entendemos isso, que ele vai dizer para nós: levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o rei. E ele vai perguntar: quem é o rei? Ele diz: o Rei da glória. Você sabe, meu irmão, dentro da realidade bíblica, de que toda cidade, ela era murada como forma de defesa. E essas muralhas, eram só ultrapassada através das suas portas. Eram portões altos, eram portões fortes, eram portões resistentes. E o salmista aqui está fazendo para nós uma analogia de que não existe, por mais alto que essa porta possa ser, ela não é suficiente no seu arco, na sua feição,
para a entrada daquele que é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Então ele vai dizer: levantem suas cabeças. Isso é, se existe um limite nessa porta, que se seja tirado esse limite, porque aquele que vai entrar, ele é poderoso, ele é grande, ele é suficientemente grande, não tem limites. E o texto vai dizer: levantem-se, ó portais, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o rei. E aí a pergunta era feita: quem é o rei? E alguém dizia: abra os portões, porque o rei está chegando. Ou abra os portões, porque fulano está chegando. E dava aquele sedado comando, e quando dava-se o comando, os portões, depois de uma identificação, aquele portão era aberto, para que aquele que foi dado como sendo autorizado, entrasse. Está entendendo, meu irmão, minha irmã? Amém? Só que aconteceu algo interessante. É que Jesus, quando completa a sua obra na terra, ele volta para o céu. E quando ele volta para o céu, há um movimento no céu, e os anjos se perguntam: quem é que vem ali? Quem é esse que vem? Quem é aquele? Que luz é essa maravilhosa que se anuncia-se nos portões? Porque Jesus agora não estava vindo mais como, ele estava vindo em corpo, e há um corpo humano no céu. Você sabia disso? O corpo transfigurado, mas Jesus está em corpo no céu. E isso, irmãos, nunca havia acontecido, e os anjos ficam perguntando um para o outro: o que está acontecendo? Quem é esse que vem? Quem é esse? Quem é esse? E há aquele movimento, e alguém disse: abra os portões, porque é o rei que está chegando. É o rei que está chegando. E não é qualquer rei, é aquele que triunfou na batalha, é aquele que triunfou contra os principados, a potestade, contra a morte, contra o inferno. Desceu, pegou as chaves da morte, levou consigo e venceu. E venceu. E venceu. Talvez, irmãos, você consiga compreender melhor esse texto da seguinte forma. Eu vou convidar você para nós fazermos aqui uma encenação. Se você concordar comigo. Você está muito tempo cansado, já está sentado há muito tempo. Então eu vou pedir para você ficar de pé. Se você quiser ficar de pé, fica de pé, por favor. Convidar o ministério de louvor.